Bom, hoje acho que é um dia mais que especial. Eu conheci uma pessoa na Alesp, abençoada por Deus. Eu falei para ela assim, eu quero te apresentar para o nosso povo, que é a deputada estadual Clélia Gomes, uma pessoa assim do povo, da comunidade, que ela, eu acho que assim, o Brasil precisa ter exemplos como Silvio Santos. E eu te coloco no mesmo patamar. É claro que Nossa, não encaixa que e bom. tudo, mas assim, a gente precisa ver que trabalhar, que lutar, que fazer as coisas vale a pena e dá certo. Não é só aquela pessoa que chega de cima e fala assim, cheguei. E eu queria que vocês conhecessem a Clélia para ela mostrar o exemplo de vida. Bem-vinda, Clélia. Obrigada. Deputada, né? Obrigada. É um prazer estar aqui, é um prazer estar falando para todos e dizer que eu estou deputada, né? Eu não nasci deputada. Isso aqui é uma passagem. E como a vida inteira minha mãe me ensinou, a gente tem que ter dignidade para tudo que a gente for passando da vida, a gente fazer da melhor forma. Então, conta pra gente por que você se tornou deputada? Porque você resolveu concorrer a deputada. Eu quero que as pessoas conheçam como é. Primeiro, acho que a gente pode voltar um pouco mais atrás. Como é que é a sua história de vida? Olha, minha história de vida é muito louca, viu? É uma história assim de... Eu venho da periferia, meus pais são nordestinos, vieram na época de 60, 62 eles vieram para São Paulo. Eu tenho 6 irmãos, somos... Seis irmãos. Com você, 7? Não, comigo 6. 6. Somos 6 no total. Somos 5 mulheres e um homem. E meu pai, um alcoólatra, que batia na gente, que espancava minha mãe. Vocês eram pobres? Muito, que a gente... Bom, eu sei que seu ainda é, né? Isso, continua. Continua. Assim, só que diferente daquela pobreza, né? No começo da vida. Aquela pobreza que você chega a uma situação de miséria. É uma situação de que falta realmente o que comer. Então, assim, foi uma vida muito sofrida na periferia de São Paulo, na zona norte de São Paulo. E eu dizia para todo mundo que a única coisa que eu não queria era morrer daquela forma. Que eu tinha que ser diferente e eu ia fazer diferente a minha vida. E é claro, né? Eu falo que a gente que provê na vida da gente. A gente que diz o que a gente quer. E aos 17 anos eu casei. E meu marido era igual ao meu pai. Meu Deus. Bebia demais, só não me espancava. Mas assim, tinham tantos problemas quanto minha mãe tinha. Né? Eu saí de dentro de casa para viver uma vida tranquila e acabei vivendo uma vida tão conturbada quanto. E aos 19 anos eu fui trabalhar numa empresa, uma multinacional japonesa, né? E essa multinacional japonesa me deu a oportunidade de crescer, de estudar, de mostrar que eu podia ser diferente, de fazer a diferença e começar a ter posturas que eu jamais imaginei que eu tivesse. A primeira coisa que eu lembro que eu virei dentro da empresa era multiplicadora. E eu não entendia, nem entendi o que era multiplicadora. O que era multiplicadora? Multiplicadora era aquela pessoa que tinha facilidade de passar aos outros o que ela aprendia. Então, eu comecei, eu era auxiliar administrativo e multiplicadora, todos os tipos de trabalho que a gente tinha dentro da empresa. Eu multiplicava os meus amigos e aquela coisa toda, e comecei a ficar muito conhecida e sempre muito falante, aquela coisa toda. E nessa própria empresa, como era, a cultura era japonesa, a gente tem aquela coisa, cultura oriental, né? Então, muito correto, muito... você tem que estar sempre andando na linha. Então, era uma empresa rígida e, ao mesmo tempo, uma empresa muito boa de se trabalhar. Eu trabalhei lá durante 20 anos. Saí de lá com 38 anos. Ganhava muito bem e com um casamento no lixo já, né? Aí, em 2001, eu perdi meu emprego.
Eu olhei para minha casa, olhei para os meus filhos. Meu filho já tinha 21 anos. Eu falei assim, chega, acabei o casamento. Aí desempregada, sem emprego nenhum naquela época. O país estava numa total revolução também. O Brasil estava extremamente largado no lixo, né? Na empresa eu falava para todo mundo, né, que eu digo que o peixe morre pela boca, eu morri 2 vezes, né? Eu não trabalharia com político e não seria secretária. Eu vivo morrendo pela boca. Eu falo que o peixe morre pela boca também. Agora eu não morro mais depois dessa. E aí o que aconteceu? Saí, terminei um casamento de 21 anos, meu filho no 2º ano de faculdade. Sem emprego? Sem emprego, com 2 filhos. Uma tinha 6 anos e ele com 21, porque a diferença é muito grande entre eles. Falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Você vai achar engraçado o que eu fui fazer, mas por isso que eu também estou aqui. Eu fui trabalhar com reciclagem. Reciclagem? Desci do meu salto, coloquei meu tênis, coloquei uma roupa adequada para trabalhar com o público, porque eu só andava de salto. E eu não tinha o que fazer. Fui trabalhar com reciclagem, fui comprar latinhas de carroceiro, fui comprar metal, fui fazer negócios, comprar fio de cobre e fui trabalhar. Trabalhei 1 ano e meio, foi isso que sustentou a minha família, foi isso que sustentou a minha casa, foi isso que fez que eu saísse daquele mundo irreal que aqueles 20 anos me deram, né? Porque eu não sabia nem quanto custava uma passagem de ônibus. Então vim para a terra, vim trabalhar com os carroceiros. Briguei muito, porque era um pessoal totalmente diferente do que eu conhecia, mas aprendi muito. Aprendi que a gente tanto está lá em cima como está lá embaixo, a gente não pode perder a nossa essência. A gente não pode esquecer de onde a gente veio e que de lá a gente pode voltar. E em 2004, eu conheci o meu maior amigo, né, vereador Lécio Benco, que é meu presidente estadual. Autor do nosso projeto de lei que dê liberdade às cooperativas. Isso mesmo. E em 2004 ele me chamou para trabalhar. Para ser o quê? Secretária. Secretária dele. E eu fiquei durante 8 anos. 8 anos? 8 anos. Aí, no 8º ano, nós conseguimos o PHS. E o sonho dele era ser vereador na cidade de São Paulo. E é claro, depois que você passa por um processo de lá de cima até você está numa empresa, numa multinacional, e você vai trabalhar com catadores, né, de reciclagem, você faz qualquer coisa. Claro, aí ele palpa toda a obra. Palpa toda a obra. Aí ele falou assim, pois em 2011 eu vou me ser candidato para vereador. Eu falei, meu Deus, lá vai eu de novo, né, morrendo pela boca. Eu não quero trabalhar para ninguém. Ele falou assim, mas para mim você vai. E como a gente era muito amigo, e assim, quando você vem por uma campanha, você tem que ter pessoas que você realmente confie. Porque é a sua vida, é o seu sonho. Então nós agregamos pessoas a um sonho de uma pessoa que dava para a gente todos esses subsídios, que nos ajudava, e formamos um grupo. E desse grupo ele foi eleito candidato em 2012, ele foi eleito a vereador pela cidade de São Paulo, e que para a gente foi o máximo. Só que em dezembro desse mesmo ano que ele foi eleito, ele já queria trabalhar para deputados. E a gente tinha, como nós somos 2 coordenadores da campanha, ele já tinha o federal e ele precisava de um estadual. E ele brigou, não, porque eu quero um nome, ele é você que tem que me dar, você que é meu braço direito, você tem que me dizer um nome. Eu falava, como que eu vou dar um nome? Se eu nem gosto muito do babado. Se eu não gosto nem disso, como que eu vou falar um nome? É de muita responsabilidade, eu não posso falar alguma coisa que eu desconheço. Eu não conheço alguém com tanta responsabilidade. Falava, meu Deus, pelo amor de Deus, e agora?
E eu tinha que ir um dia na Câmara Municipal de São Paulo, e ele estava aquele dia, meu Deus, perturbado, porque ele é um pouquinho perturbado, sabe? E ele estava lá, e aperta daqui uma gordura, e aperta dali. Aí eu entrei na sala e ele falou assim, de hoje não passa, você tem que me dar um nome. Eu olhei bem para a cara dele e falei assim, olha aqui, se você precisa de um nome, esse nome é o meu. Porque eu não conheço ninguém de tanta responsabilidade quanto eu. Porque eu não posso falar de responsabilidade de pessoas que eu não conheço. Eu falo de mim, se você quiser isso. Agora, se você não quiser, eu não tenho mais o que fazer. E dá licença que eu tenho que fazer. Tinha que ir até. Na verdade, falou meio que brincando, né? Com raiva. Sabe aquela coisa, tipo, para de falar? Eu não vou fazer milagre. Não vou fazer milagre porque eu não tenho essa pessoa. Aí ele pegou e falou assim, apertou de novo. Ó, volta aqui, volta aqui. Eu voltei e falei, o que é agora, doutor? Ele falou assim, gostei. Vai ser você. Eu falei, meu Deus. Falei, não, mas eu falei brincando. Aí eu digo para você de novo, lá vai eu morrendo pela boca de novo. Aí ele falou assim, não tem outra pessoa. Como eu não consegui te enxergar? Eu falei assim, como assim? Ele falou assim, você é a pessoa que eu mais confio. Você é a pessoa que se comunica com todo mundo. Clélia, mas deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que é engraçado? Não vou morrer pela boca. Não vou fazer isso. Mas todo vereador quer sair errado. Eu não apoio outro que não seja ele. Você vê como o Laércio até nisso é diferenciado. Ele se conformou com a cadeira que ele tinha e foi se unir para construir. É uma coisa assim rara, né? Ele é um cara de visão. Ele é um cara de visão. Eu digo que para você falar de algo, você precisa conhecer. E ele é muito, ele é um cara muito inteligente. E quando eu falei para ele, e agora, não vou, eu falei, não, peraí, eu tenho que falar com meu marido. Menina, eu estava brincando. Falei, não, eu preciso falar com a minha família. E reuni minha família. Contei para eles. Minha filha chorou. Falou, não. Por quê? Porque o político, ela estava saindo da faculdade, entrando na faculdade. Político não, todo mundo destrói político, vai xingar minha mãe, eu vou ter que brigar. Eu falei assim, não, desde que você faça realmente um trabalho digno, né? Então, assim... Toda fruta, todo cesto tem sua fruta podre, mas nós comemos o que lá está de bom. Isso mesmo, então assim, o Rodrigo não, o Rodrigo de imediato, mãe, tô junto com você. O Rodrigo é mais assim, a Carol não. A Carol, ela é mais medrosa, né? Ela tem um pouquinho de medo, porque falar mal da mãe, ela não ia aguentar, entendeu? Então, mulher tem essas coisas, né? E aí, o que aconteceu? Em outubro de 2014, eu saí, né? 2013, né, Rodrigo? Isso. Outubro de 2013, eu saí. Dia 1º de outubro de 2013, e andei até o dia 3 de outubro de 2014. Tive 25.306 votos. E fizemos uma cadeira para deputado estadual. Aí está a minha carreira política. Começo a trabalhar politicamente. E assim, hoje eu digo para você que a Assembleia Legislativa de São Paulo é uma grande escola. Uma grande escola para mim. Uma enorme escola. Eu admirei, assim, acho que o que mais me encantou na Clélia, foi, assim, a humildade. Assim, eu puxei lá na barra do terninho dela, ela toda produzida, bonitinha. Clélia, me ajuda, ela o que foi? Eu falei, puxa vida, as cooperativas viviam um momento de escravidão. Eu contei o que estava acontecendo, falei, ela falou assim, senta aqui, vamos te ajudar. Pegou o pessoal dela, ela tem um advogado, botou ele lá e falou assim, olha, e ela foi super sincera, eu vou estudar, mas eu vou botar aqui nosso jurídico e ele vai analisar. Se a causa de vocês for verdadeira e o pleito for real, justo, vocês têm aqui uma guerreira. Se for sem vergonhice, você bateu na porta errada.
Aí eu falei assim, pô, gostei de você, essa é das minhas. E aí a gente conversou e ela foi lutando, lutando, e assim, tem nos aberto grandes portas para o cooperativismo. E você vê que se abriu porta para um desconhecido, porque não foi ninguém que falou assim, olha, vai lá procurar a Clélia. Não, eu encontrei ela num corredor, andando como qualquer uma outra pessoa. Não está fazendo a questão do elevador privativo, não faz absolutamente. Você bate lá na porta do gabinete, ela está lá. Tinha o pessoal da Zona Norte que ela estava atendendo. Voltei lá sem agenda, nos atendeu. Então, assim, a gente precisa de parlamentar. Assim, o povo está cansado das mesmices. Isso é importante. Você sabe que eu digo, como eu falei, eu estou deputada, eu não nasci deputada. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que o meu povo precisa. Eu sei o que a periferia precisa. Quando eu digo meu povo, é o povo da periferia. Eu continuo morando no Jardim Brasil, eu continuo morando na Zona Norte, eu continuo tomando meu café na padaria, eu continuo passando na feira, eu continuo com os mesmos amigos, agora eu agreguei, né? Um pouco mais, mas eu sei de onde eu vim, eu sei quem são os meus pais e eu digo assim, se Deus permitir que eu tenha que ficar lá, eu vou ficar. Agora, se Ele não permitir, o tanto de tempo que eu estiver lá, eu vou trabalhar dignamente. Claro. Esse é o meu papel. Isso eu não abro mão, né? Eu acho que a gente, quando passa por esta vida, a gente tem que deixar no mínimo legado bom, coisas boas para o povo. Então, é esse povo que eu estou trabalhando. É o justo, é o correto. E eu digo para todo mundo, eu faço para o povo, como parlamentar, o que eu gostaria que aquele parlamentar que um dia eu votei fizesse por mim. Eu volto nos lugares aonde eu fui pedir voto, porque eu queria... Você volta, eis a diferença. Porque o sujeito ganha o voto lá na favela, na comunidade, e nunca mais pisa lá. Essa é a diferença. Eu volto, sabe por quê? Porque eu aprendi que dor de barriga não dá uma vez só, né? Então, a dor de barriga, ela dá sempre. Não, e você tendo esse contato, você convive com o problema. Você tá lá, né? Ele votou em você e ele te contou quais são os problemas dele. Não é porque ele votou em você que já está resolvido. Não, você tem que voltar lá, você tem que conversar com ele, você tem que dar soluções ou então, no mínimo, caminhos. Você não mudou a sua rotina, você continuou cidadã. Não, eu não posso mudar, eu continuo uma cidadã. Porque, da mesma forma que o munícipe, que o meu eleitor vem até mim, eu vou até o meu governador. E falo para ele as minhas dificuldades. E falo para ele os problemas do meu povo. Então, se existe uma hierarquia, e essa hierarquia é isso que nunca um político mostrou para o povo, né? Porque entra por aqui, sai por aqui, e ao longo do tempo a gente vê como estão as periferias. As coisas se perdem, né? Você vê que são as comunidades que fazem um trabalho diferenciado. Faz o trabalho do poder público. Isso mesmo. E eu muito que participei desses trabalhos. Eu faço uma parte de assistencialismo muito grande. Por quê? Porque eu tenho uma casa de caridade aberta, tá? Há 30 anos. Então, eu dou cesta básica, eu dou colchões, eu dou o que o povo precisa. Porque o meu povo também passa por enchentes. Claro. Meu passa povo frio. Passa frio. Passa fome. Passa fome. Então, eu, como uma munícipe que tenho... Qual é o nome da sua instituição? Casa de Caridade Três Marias. Pois é, vocês estão convidados a visitar a Casa de Caridade Três Marias. Vou falar por quê. Muitas vezes, Clélia, a pessoa quer ajudar e não sabe como. Você não pode sair assim, vou sair aí dando. Então, vocês podem ligar lá. Tem site? Tem. Site não, tem Facebook, né? Casa de Caridade Três Marias. Aí vocês procurem, lá vai ter o telefone direitinho. Doe, ajude, porque assim, uma coisa eu posso dizer para vocês, lá o destino é certo.
é realmente a pessoa carente. E assim, eu não uso da... É o que você falou, você não montou agora. Não, você ela tem montou 30 há 30 anos. E assim, se você fala assim, qual é o político que ajuda, é a Clélia Gomes, que não tem como separar a política da dona da casa. Não adianta, você aí, é uma só. Aí você fala assim, não, mas aí você tem alguma coisa do governo lá dentro? Não, é o meu trabalho. O meu trabalho que já vem sendo feito há 30 anos, entendeu? Eu não uso nada do governo para que a casa tenha alguma... Você que não rale não para conseguir as coisas. Eu que não rale, porque a casa quem paga a luz sou eu, quem paga a água sou eu. É a sua segunda família. Isso mesmo. E assim, sempre, mesmo com todas as dificuldades, eu sempre tive ela. Bom, Clélia Gomes e cooperativismo. Podemos contar contigo? Sempre, sempre. Bom, como é que você está vendo essa nossa iniciativa do projeto de lei que garante a liberdade das cooperativas, uma lei que é oriunda da ditadura militar de 1971? Então, a gente vinha conversando, né? E eu digo assim, tudo que deixa, o povo tem que ser livre, né? Essa coisa de sempre a gente tem que estar amarrado em algum lugar, pagando para os outros para poder ter uma liberdade. Parece que a vida inteira a gente se sente assim, né? O Brasil a gente se sente o tempo todo. O que eu digo? Vocês têm que ser livres. Vocês têm que realmente trabalhar da melhor forma para todos os cooperados. Hoje, quando você fala de cooperativa, você pensa no número de trabalhos, né? Postos de trabalho. Postos de trabalho. Do reciclador ao engenheiro. Do reciclador ao engenheiro. Não tem idade, não tem sexo, não tem raça, não tem cor. Eu mesma trabalhei com isso. Então, hoje, o que a gente vê? A lei que o vereador está ajudando, né? Isso, o vereador Laércio está ajudando. Então, assim, que a gente consiga... A verdade, o que ele fez no município para a gente foi replicada no Estado. Então, e que a gente precisa que realmente, o mínimo, que o Estado ele consiga enxergar que a gente tem que tirar as barreiras, né? Temos que tirar, temos que ser livres dessas barreiras. A gente vê em tudo que é nosso, que é bom para o povo, parece que tem um paredão muito grande, né? Que a gente tem que estar sempre escalando, né? Estão vendo? Nós conseguimos agora a mulher certa. Você concorda comigo? Eu concordo. Esses paredões. E sabe que você me falando isso, às vezes tem dia que eu levanto triste, cansada de bater de porta em porta, porque você ir para a Lesp cansa. E assim, não é todo gabinete que a gente entra e encontra uma casa. No seu gabinete eu encontrei uma casa. E aí tem vezes que você está assim meio desgostoso da vida e ouvir a sua fala, ouvir a sua determinação, é como se assim, você desse uma cordinha, um gás, fala assim, vamos lá, tá no caminho certo. Isso me deixa assim, muito estimulada. E vou te dizer uma coisa, não penso que é só você, eu também às vezes me sinto, sabe como? Destruída. Mas aí quando eu abro a porta, que eu vejo alguém passando e falando, e aí deputada, tem um emprego para mim? Não tenho. Eu não tenho como ajudar. Porque muita gente necessitada. A gente precisa mudar a situação do país. A gente precisa mudar a situação do país. Aí você fala assim, pô, eu fui eleita por esse povo. É digno meu, né? Nós temos de que levantar. Clélia, não seja só pelas cooperativas, seja pelas associações de bairro, seja pelo centro espírita que ajuda as pessoas, seja pela igreja evangélica. Por todos os lugares. Por todos os lugares, pela igreja católica, que faz um trabalho maravilhoso, que quem devia, a religião em si hoje, insere a pessoa na sociedade, resgata, tira o drogado do fundo do poço. Então nós temos que nos unir e lutar mesmo, nós temos que mudar o Brasil. Eu falo assim, né, que falei para o governador, que quando você fala de periferia, você só fala de alguma coisa que você conhece. Aí eu disse para ele, eu gostaria muito que o senhor conhecesse a minha periferia. Por quê? Não que a minha periferia seja diferente, porque todos nós somos iguais, né? Eu falei, o seu berço. Eu falei, sim, eu queria que o senhor conhecesse o que acontece dentro de uma periferia, para o senhor ter vontade de levantar e
Falar, esse povo merece, Mas né, é que eu verdade. faço. Então, imagine a sua cooperativa, os cooperativismos, né, Cooperado. os cooperados todos merecem que sejam trabalhados da melhor forma. Tem que ter dignidade, né? Nós Isso. temos que ter dignidade. Sabe, o pobre, ele está cansado, ele só quer ser digno. Que é que eu falei para você, quando eu via meu pai naquela pobreza, bebendo, brigando, batendo, eu não queria aquilo para mim. Eu não queria que meus filhos tivessem aquilo. Eu tinha que fazer diferente. Temos que fazer diferente. Só que eu tive uma mãe que não tinha estudo, mas ela fazia a gente levantar cedo, ela fazia a gente trabalhar. Ela falava assim, meus filhos, para a gente tem que trabalhar. Hoje o pessoal fala assim, nossa, deputada, vai querer todos os votos de São Paulo? Não. Eu quero aqueles que realmente acreditem. No seu trabalho. No meu trabalho. Porque o meu trabalho é esse, é levantar cedo, é mostrar para o povo o que eu posso fazer, não é dizer, não é ficar falando demagogia, não é ficar falando uma coisa sem pé, sem cabeça, e ficar falando palavras lindas e maravilhosas para o povo até terminar de olhar no dicionário que terminou de falar. Acabou o discurso, o cara nem entendeu o que o cara disse, né? Aí depois ele não pode cobrar mesmo, porque ele não sabe. Então, não, eu falo a língua do povo. Às vezes soltam uns palavrões, né? Mas fazer o que é o que tem para hoje. Chegou lá, Clélia. Eu digo que eu represento o povo que tinha que chegar lá. Mas é. Então, e isso eu acho não. Que quem acha não tem certeza, eu tenho certeza. Que para a gente mudar hoje o nosso país, é mudando tudo que está aí. Mas é verdade, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Não adianta eu choramingar. Eu quero as coisas, eu ao tormento geral do Alckmin. Seja de dia, de manhã, à tarde, à noite. Na hora que ele olha e fala assim, acho que ele pensa, não aguento mais ir ação. Mas a gente chega lá, eu queria mostrar para vocês isso. Como a Clélia é especial, como vale a pena trabalhar, como vale a pena correr atrás de um sonho. Não é só gente rica que se elege, a gente pobre também chega lá. Você não precisa pular os degraus para você chegar, os degraus ou degraus? Não sei. Você não precisa pular. Degraus? Falei, certo? Não precisa pular o monte, você pode ir um a um para chegar. Queria que você deixasse suas considerações e espero que você agora lance um bom vereador, porque Laércio vem provavelmente candidato a prefeito de São Paulo, né? Isso, eu vou lançar. Agora eu vou falar que nem ele. Quero o nome, não vai ser você. Isso mesmo. Eu agradeço, né, o convite, contar minha história. Eu digo que é uma história de luta. Eu digo que eu sou a mulher. Uma história linda. Eu sou a mulher. Eu sou a negra, eu sou a que moro na periferia e que, a mãe. Isso, e que represento a matriz africana. Eu sou tudo que o poder público não quer, mas eu sou abusada. Eu sou a mulher e sou da periferia, que é o que tem para hoje. Então, assim, eu venho lançando, sim, hoje nós temos um pré-candidato a vereador, se chama Rodrigo Gomes, tá? Ele vem trabalhando, é um garoto... É seu filho? Isso. Meu filho, ele tem 33 anos, um engenheiro, um garoto que eu tenho certeza que vai trabalhar tanto quanto a mãe. Hein? Pode ter certeza. Vai trabalhar tanto quanto a mãe. E eu vou cobrar dele como munícipe, como todos que estão no estado cobram de mim. Porque a gente não veio passar aqui desapercebido. Nós viemos para fazer a diferença, eu tenho certeza. Você está fazendo a diferença. Eu já agradeço. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer essa diferença juntos. Bom, fica o compromisso aqui de você pedir Rodrigo para nos procurar, para que a hora que ele já estiver disponível para começar a candidatura, para que a gente possa apresentar, fazer uma entrevista com ele, mostrar toda essa garra e determinação que ele herdou de você, essa seriedade, que eu acho que a gente tem que apoiar pessoas que estão a fim de fazer a diferença. Conte com o nosso carinho, com o nosso apoio e com a nossa cobrança no seu gabinete também. E quero que vocês saibam que contem comigo. O gabinete não é meu. É nosso. É nosso.
eu senti como é a nossa casa. Isso mesmo. Bom, pessoal, muito obrigada. Mais uma vez a gente agradece a todos e acho que vai estar o site aqui da Clélia também. Vamos botar e-mail, se ela tiver Facebook, tudo que ela tiver, nosso jornalista vai colocar aqui para ficar passando aqui embaixo. Vocês podem ligar, entrar em contato. Ela não atende só o município de São Paulo, atende todo o estado. E eu sei que até algumas coisas que ela faz vai para fora de São Paulo também. Sintam-se à vontade, a casa não é minha, é nossa. Então eu falo para vocês, procurem, porque lá você consegue que as coisas saiam. Obrigada, pessoal. Obrigada, Clélia. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada.